Mais Estado ou menos Estado do que os governos do PT? Estado necessário. O que falta ao Brasil não é uma discussão estúpida, superficial, boba, que choca só ideologias e preconceitos e nos impede de pensar. Se nós olharmos o gasto por aluno ano no Brasil, o Estado é menor do que precisa. Se nós olharmos o que nós estamos fazendo para a saúde do povo brasileiro, o Estado é menor do que necessário. Se nós olharmos o tamanho do aparato de defesa do Brasil, mesmo em linha com países semelhantes na OCDE, nós estamos com menos orçamento do que o mundo. Porém, nós temos hoje um gasto com o serviço da dívida e rolagem dela, que levam 51,7% do orçamento, acima de qualquer padrão internacional. Portanto, o que nós precisamos é sanear o Estado brasileiro, cortar as gorduras e preparar uma massa muscular forte para ele cumprir suas tarefas. Petrobras, partilha e pressão. Petrobras é uma de duas alternativas que o mundo usa para enfrentar o desafio mundial do petróleo, pelo qual se mata, pelo qual se invadem, se destroem países, como nós estamos assistindo. Ou é o cartel das 7 irmãs, ou são as estatais. E o Brasil é um dos raros países do mundo que tem absolutamente ainda não calculado uma sobra monstruosa de petróleo. De maneira que não faz sentido nenhum nós entregarmos, por exemplo, a política de preços de um insumo central para a economia moderna, não só em combustível, mas em polímeros, novos materiais, poliéster, enfim, tudo que é uma indústria 4.0 derivada da petroquímica, ao comando de multinacionais estrangeiras, gerando um passivo em dólar que nós não temos como pagar. Mas vai retornar a partilha? Sim, se eu chegar um dia à presidência da República, todos os campos de petróleo que foram vendidos depois da revogação da lei de partilha, que é uma lei muito moderada, que preserva 30% dos recursos para o futuro das crianças brasileiras e permite que 70% dos recursos sejam entregues a multinacionais, essa gente revogou. E ainda revogando isso, deram uma isenção fiscal, uma isenção tributária no momento de gravíssima crise de dinheiro no Brasil, de R$1 trilhão nos 20 anos próximos. Só para você ter uma ideia, a reforma da Previdência, cruel como foi proposta, economizaria 36 bilhões de reais por ano. E essa gente entregou às multinacionais do petróleo 50 bilhões de reais por ano, não é? De forma injustificada. Então, todo e qualquer campo que foi vendido a partir do golpe desta fraude será expropriado com as devidas indenizações. Portanto, a Petrobras voltará a ter pelo menos 30% em cada campo de exploração de petróleo do pré-sal. O petróleo pertence à União Federal. O subsolo e suas riquezas são patrimônio da sociedade brasileira. E o petróleo é um recurso que, se for gasto muito rapidamente, ele provoca o que internacionalmente se chama de doença holandesa. A gente pode ver um pouco a amostra grátis, cruel, do que é essa doença holandesa no Rio de Janeiro. Quando o petróleo vai a $110 o barril, o Rio de Janeiro ganha muito dinheiro com royalties do petróleo, baseado nesse valor, e elevou seus gastos correntes com base nessa receita. O petróleo, que era $110, cai para 30, e aí a receita despenca e o Rio está com a despesa impagável. Isso é a doença holandesa. E o Brasil pode proteger-se disso como? Guardando esse dinheiro no fundo soberano e aplicando nos jovens brasileiros, nas crianças, para educá-las, portanto, trocando riqueza de hoje por riqueza permanente e definitiva para o futuro. Mas isso, só para enfatizar, por meio de, voltando à regra anterior, segundo a qual a Petrobras tem que obrigatoriamente ficar responsável pelos 30% da exploração. Sim, a Petrobras fica com este direito. E ela pode fazer desse direito o que ela quiser, inclusive contratar multinacionais. Aqui é porque há um egoísmo e um entreguismo absolutamente vergonhoso. Esses 30% a Petrobras guarda para si e não precisa explorar agora. Nós temos aí uma janela de uns 30, 40 anos ainda em que o petróleo terá centralidade, a partir do que também imagino não servirá mais para nada. Mas volto a dizer, o Brasil não faz sentido nenhum entregar para um estatal da Noruega, como fizeram com o campo de Carcará, um barril de petróleo por $1,35, que equivale a uma latinha de Coca-Cola. Então veja bem que absurdo. Nós aqui achamos que é muito bom privatizar, entregar para o capital estrangeiro, e quem vem comprar é um estatal que pertence ao povo da Noruega. Ainda a energia, privatização da Eletrobras, qual é a sua posição? Nenhum país do mundo sério aceita entregar ao capital estrangeiro, não é? E isso vai se agudizar proximamente, porque a China está entrando em setores sensíveis de tecnologia, de infraestrutura hidráulica na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos, e o mundo vai ter isso muito claro. Nenhum país do mundo entrega ao estrangeiro o controle do seu regime de águas.
E a matriz energética brasileira é substantivamente uma matriz hidráulica. Significa que se eu vendo a Eletrobras ao capital estrangeiro, eu vou entregar a Chesf, vou entregar a Eletrosul, vou entregar Furnas, vou entregar, enfim, praticamente toda a base hidráulica de geração de energia que é do Brasil, ao capital estrangeiro. Assim, quando o Nordeste precisar discutir se é energia em Sobradinho, em Xingó ou água para o abastecimento da população, a gente tem que mandar o embaixador procurar um empresário em Xangai. Isso não é razoável. Portanto, o senhor é contra a privatização da Eletrobras? Sou e digo mais, se fizerem esse desatino, eu pretendo expropriar e anular esse ato. Reforma trabalhista. Foi feita a reforma de alguns itens da CLT e foi feito antes uma reforma regulamentando o trabalho terceirizado. Qual é a sua restrição em relação a isso? O que o senhor mudaria ou manteria? Nenhum país do mundo sustenta desenvolvimento precarizando, introduzindo insegurança jurídica e econômica no mundo do trabalho. Não por acaso a Alemanha tem o maior custo por hora trabalhada do mundo e a economia mais competitiva do planeta Terra. Por quê? Porque se esforça para ganhar produtividade, para inovar e transfere esses ganhos de produtividade para a massa salarial sem efeito inflacionário. A China passou o Brasil por custo de hora trabalhada e o Brasil está na direção oposta, né, na medida em que nós estamos precarizando, chegamos ao cúmulo, de janeiro agora, de a quantidade de brasileiros na informalidade, sem contribuição para nada, sem proteção para nada no futuro, ser maior do que a contribuição, do que o setor formalizado de trabalho. Portanto, é preciso fazer uma reforma, nós não temos medo de reformar o país, mas tem que ser na direção de proteger a segurança jurídica e a segurança econômica do mundo do trabalho. Mas o senhor defenderia um retorno à regra anterior da terceirização? O que faria? Não, a regra anterior é uma regra que está superada pelo tempo. Os modos de trabalho, a robótica, a automação, o trabalho em casa, tudo isso são novidades que não estavam previstas na legislação antiga do Brasil, portanto nós não temos que ter medo de pôr em debate uma modernização da legislação. O que mudar? Agora, não se pode, por exemplo, na terceirização, legalizar uma fraude, que é pagar pelo mesmo trabalho, o cidadão que está na atividade direta, fazendo a mesma coisa do cidadão que está terceirizado, um ganhando metade do salário do outro. A reforma da Previdência é uma das questões que eu pretendo pôr em discussão já na campanha, porque nós não podemos fazer uma reforma da Previdência de cima para baixo, assustando as pessoas, como acabou de acontecer. O Brasil perdeu 1.400.000 contribuintes do sistema previdenciário só pelo terrorismo dessa reforma perversa que foi proposta e que não tinha eficácia nenhuma, era um remendo que não mudaria estruturalmente nada. Eu vou propor o debate sobre um novo sistema previdenciário de capitalização público, gerido por coletivos de trabalhadores, vigiados por agências de risco e premiados e punidos os executivos pela boa eleição desses investimentos. A grande questão aqui é a transição, mas o Brasil ainda tem uma janela demográfica que nos permite fazer com menos sacrifício e dor do que a Europa. Quantos anos de idade mínima? Dependerá da região e do nível e do tipo de atividade econômica. Não acho razoável que você obrigue um trabalhador rural do semiárido do Nordeste ou um carvoeiro, né, da região de Criciúma, em Santa Catarina, que ele tem o mesmo tempo de contribuição mínima para ter direito à aposentadoria de um trabalhador de trabalho intelectual que trabalha no ar-condicionado. Não é razoável impor um professor que dê 49 anos de aula, como esses selvagens queriam, ou de um policial a mesma coisa para ter direito aos proventos integrais. Portanto, nós vamos ter que conhecer o Brasil como ele é e fazer um largo e generoso debate sobre que tipo de idade é razoável para cada tipo de atividade econômica e, vamos dizer, uniformizar isso de uma forma justa, ainda que dinâmica. À medida que as coisas estão melhorando, a expectativa de vida vai aumentando, você pode fazer um grande entendimento de aumentar um trimestre da idade mínima a cada 2 anos de evolução da demografia do Brasil. A idade mínima será qual? 60 anos no máximo para os trabalhadores rurais. E a mínima máxima? 65 anos é razoável, está um pouco abaixo do que poderia ser, mas a pouco abaixo corrige um pouco a distorção de um trabalhador urbano que está numa região rica, mas que é tão pobre quanto, por exemplo, na periferia de São Paulo ou no Morro do Rio de Janeiro. Intervenção federal no Rio de Janeiro. O senhor é contra ou a favor da forma como está sendo feita? A bancada do PDT votou a favor porque considera obrigação nossa, né, não entrar na linha do quanto pior melhor. E há um clamor popular no Brasil por iniciativas que ponham algum reparo ao grave drama da violência impune, a audácia com que as facções criminosas têm atuado, os bilhões de dólares do narcotráfico que já estão corrompendo autoridades. Porém, nós, no mesmo passo em que demos assim, um crédito, a vontade de que dê certo, nós denunciamos que não há planejamento,
Não há nenhum orçamento que suporte isso. E há um grosseiro equívoco conceitual de imaginar que aparato bélico tem alguma condição de eficácia no combate ao crime organizado. Ministério da Defesa comandado por um militar é correto ou não? Errado. A defesa é um assunto civil, né? Há até uma frase pitoresca, que eu não preciso concordar com ela, mas revela, né, o que é que se pensa sobre isso. Diz que a guerra é um assunto grave demais para ser tratado por generais. Mas isso não desmerece os generais. Os generais são líderes no campo de batalha e ninguém os substituirá. Porém, a concepção de defesa é uma tarefa eminentemente civil. É uma tarefa que tem interatividade instantânea com a política exterior do país, que tem, portanto, derivações para o comércio exterior do Brasil, do país. É uma política que tem a ver com a política industrial de comércio exterior, porque todo o aparato industrial da defesa tem a ver com a forma como se faz indústria ou não se faz indústria num país com as características do Brasil. O ex-presidente Lula foi condenado já por 2 instâncias da justiça. Há uma discussão se um condenado nessas condições deve ser preso, começar a cumprir a pena, ou se pode continuar a recorrer até o Supremo e protelar a eventual execução da pena. Qual é a sua posição sobre prisão após a condenação em segunda instância? O Brasil é um país que está no estado de anarquia. Existe um princípio universal do direito, que é a presunção da inocência até o trânsito em julgado da sentença terminativa que julgue em contramão. Se o Brasil tem erros graves, e os tem, né, no trâmite das coisas, há uma queixa justa, né, muito justa, de que o judiciário é muito lento, caminha a passo de carga do manco, nós temos que tratar disso. Mas não fazemos isso por esse estado de anarquia em que propriamente o PT e o próprio Lula têm uma certa contribuição involuntária, mas é isso. O que aconteceu? No Brasil, um processo como o Lula tem direito a 4 graus de jurisdição. No mundo moderno só existem 2 graus. Então aqui nós estamos com 4 graus. O Lula foi condenado no 2º grau, mas ele tem 2 graus aí de jurisdição que podem declarar inocente. E nós vamos metê-lo na cadeia a metade do julgamento e amanhã se ele for absolvido. Não é pertinente isso? Isso no mundo inteiro fica chocado com essas maluquices que a gente tem permitido fazer no Brasil. E assim a tal lei da ficha limpa. A gente zangado porque começa a haver condenados por estupro, por assalto, por não sei o que, virar deputado, canalha, bandido ser chamado de Vossa Excelência, começamos a nos queixar. Aí vem o melhor da nossa sociedade, e desorientada por políticos que não estudam e são demagogos, e criam então uma punição a meio caminho. Então você tira o direito do eleitor de escolher amplamente seus candidatos e tira o direito de um eventual candidato que ainda tem graus de recursos pendentes e que pode por isso ser absolvido, a uma sentença mortal e irreparável. Mas deixa eu entender, então o senhor está dizendo que é contra a execução da pena para condenados em segunda instância? Por simples adesão aos princípios gerais do direito universalmente proclamados em todos os países civilizados do planeta Terra. O senhor acha que o Lula vai conseguir ser candidato? Não. Não vai. Aí porque a lei da ficha limpa que ele fez, que ele sancionou com grande apoio popular, é lei a propósito de iniciativa popular, teve a participação da igreja, das igrejas, tudo com essa boa fé de querer resolver o problema por puxadinhos e atalhos que violam a centenária ou milenar, né, cultura mundial sobre essas questões. Então, hoje não há uma única exceção, nem de vereador, nem deputado estadual, nem federal, nem governador, ninguém condenado no 2º grau de jurisdição foi permitido ser candidato em nenhuma eleição do Brasil. Só dando um retorno para a anterior, portanto, como é contra a execução da pena para condenados em segunda instância, posso supor que o senhor então é contra que se execute já a pena do ex-presidente Lula. Eu acho que o país não precisava, mesmo por aqueles que odeiam Lula, que têm ódio a ele, que têm frustração a ele, se puserem a mão na cabeça, vão poder pensar com certa serenidade. Será mesmo bom para o país que um homem com a trajetória do Lula, com a carga simbólica do Lula, seja amanhã respeitado mundialmente, circulou o planeta com grande respeitabilidade? Será que é razoável que ele amanhã vá para a cadeia, ainda pendentes recursos em que ele pode amanhã ser absolvido? Meu coração me diz que não. O senhor acredita que o PT, Lula não sendo candidato, terá alguém competitivo tanto quanto Lula é hoje? Não.
Até porque o Lula é uma figura tão exuberante que nunca nasceu nada perto, né? Então, o segundo petista em popularidade no Brasil está muito longe do Lula e precisa do dedaço do Lula para aparecer mais competitivo. Campo da esquerda, alguns do campo da esquerda têm criticado sua candidatura. A que o senhor atribui isso? Eu acho que é preciso ter paciência, e lá no Ceará a gente aprende no sertão que quem quer pegar galinha não diz show. O Brasil está precisando muito de coesão, está precisando muito de olho nessa terra de segue que nós estamos nos transformando, está precisando de experiência, de seriedade, de capacidade de compreender a diversidade. E, infelizmente, no Brasil, há valores maiores na cabeça de políticos do que a sorte da nação. Eu vou permanecer guiado pela sorte do povo brasileiro, vou permanecer guiado pela ideia de juntar o máximo que eu puder de pessoas para que o país possa mudar. O senhor é um dos 5 candidatos que tem perto de 10% nessa redondeza nas pesquisas. Quem é seu principal adversário nessa corrida presidencial? Eu tenho dito que é a ignorância, né? Se nós conseguirmos que o povo brasileiro debata com clareza, né, o que importa de ser debatido, emprego, salário, né, aposentadoria, saúde pública, segurança pública, eu quero crer que até por demérito dos outros e pela experiência que eu acumulei, por ter ficha limpa, eu tenho mais condição de ganhar. Mas dos outros 4, quem seria o seu principal antípoda? Bolsonaro, Alckmin? Acho que o Alckmin. Não Bolsonaro. Não vejo como. Por quê? Tem pontos de interseção entre o que o senhor diz e o que ele fala? Tem alguns valores difusos, né? A população está procurando nele, e equivocadamente, mas ele consegue ainda mistificar muito pesadamente nisso, com as simplificações, porque ele trata assuntos complicados e tal. Autoridade. A autoridade é um valor que, de fato, precisa ser restaurado no Brasil. Nós viramos verdadeira república de Babel, né? Uma anarquia geral, todo mundo dando pitaco no assunto de todo mundo, e o povo não sabe a quem recorrer para resolver as coisas. De outra forma, também ele representa no simbólico, né, na forma meio estabanada com que ele se expressa, o não político tradicional. E o povo também tem muita razão de estar profundamente desconfiado da política tradicional. Só que o remédio para a política ruim não é negar a política, é trocar a política. Isso a gente vai tentar demonstrar no debate. E por terceiro, ele representa um pouco uma resposta tosca a esse drama da violência impune que graça pelo país afora. Mas na hora que a gente for para o debate mesmo, a população vai ver, o camarada é 26 anos deputado federal e se apresenta de negação da política. Ele é deputado federal do Rio de Janeiro. É ali no Rio de Janeiro que o governador está preso, que o presidente da Assembleia está preso, que o presidente do Tribunal de Contas está preso. Que, enfim, eu ri para não chorar. E ele foi aliado dessa gente toda, nunca abriu a boca. Eu chamava o Eduardo Cunha de ladrão, fui por ele processado, ele chamou de herói. E aí eu, que sou o político tradicional e ele é o não político... Quem que vai para o segundo turno? Eu e o Alckmin. Por que o Ciro Gomes errou em 2002 na campanha presidencial dele? Cheguei cedo demais nessa posição. É claro que erros todos cometemos e eles são hipertrofiados para explicar o que basicamente é uma coisa da sabedoria correta do povo brasileiro. O povo brasileiro até me deu uma oportunidade, me apresentei, fui respeitado, nunca fui queimado, nunca, enfim, mas o povo brasileiro via ali uma oportunidade de eleger o Lula e dar ao PT uma oportunidade de sair de uma posição idealista para ir praticar o combate à corrupção, né, a distribuição de renda, o apoio aos mais pobres e tal. Se eu ganho naquela ocasião, eu vou assumir a presidência da República contra o PSDB e contra o PT, que nunca tinha sido experimentado. Eu provavelmente não ia conseguir governar. E há uma sabedoria no povo, e foi bom para mim, foi bom para o Brasil que o Lula tivesse sido eleito. Eu o apoiei, ajudei, mas agora o povo está vendo, né, que eu mais maduro, sexagenário, né, mais vivido, mais experiente, talvez possa ser uma alternativa para o país. Teve uma frase polêmica na campanha de 2002 e que o senhor já teve a oportunidade de explicar o contexto em que ela foi dita, mas até hoje ela é pespegada aí na sua imagem sobre a função da mulher. No caso, era casado na época com Patrícia Pilar e houve uma frase que foi muitas vezes repetida. E se eu até explicasse hoje, o que aconteceu... repare bem, até hoje não, você está fazendo isso agora. Sabe quando foi que eu fiz essa piada de péssimo gosto? Foi a maior bobagem que eu falei na minha vida, por ela pedir desculpa na mesma hora, dizendo que era uma brincadeira, de mau gosto, evidentemente, pedir desculpa na mesma hora. Foi 2002, não? E isso faz 16 anos. Isso.
Então isso é um sintoma hoje, para quem adquiriu a serenidade que eu adquiri. O que aconteceu naquele episódio? O que aconteceu é que onde eu chegava, um repórter da Globo perguntava qual era o papel da minha mulher na campanha. Eu dizia, ela era minha parceira, meu amor, é uma mulher extraordinária, muito inteligente, muito sensível, não há decisão que eu tomo sem consultá-la e tal, em linha com o meu comportamento. Eu tive boa parte dos meus secretários da Prefeitura de Fortaleza, mulheres, ali em 88. Boa parte dos meus secretários do governo do Estado, mulheres. Isso quando não era modinha ser feminista, eu já sempre fui. Então eu repetia isso. Depois eu vinha saber que eles contrataram um psiquiatra americano, o Serra, e esse psiquiatra americano notou que eu tinha uma certa vaidade ferida, porque se atribuía a minha popularidade, a enorme popularidade que a minha mulher tem, como extraordinária atriz que é. E aí eu, na 100ª vez, repeti a mesma coisa, é meu amor, é minha vida, é meu coração, tudo que eu falo, eu consulto antes, não sei o quê. Além do mais, aí falei a bobagem. E aí disse, todo mundo aqui sabe que é uma brincadeira de muito mau gosto, pedir desculpa, etc, etc. Mas isso é um sintoma, veja, de que eu não sou ladrão. A frase só um minutinho, deixa eu terminar. É um sintoma de que não tem nada para dizer de que eu sou ladrão, depois de ter comandado a economia do país, de ter sido governador, de ter sido prefeito, de ter sido ministro da integração. Nunca respondi a nenhum inquérito, nem sequer para ser absolvido, nada mais é do que a minha obrigação. Mas se falam disso, um deslize estúpido que eu cometi, pelo qual já me desculpei há 16 anos atrás, viva! É só isso que tem para dizer para mim, presta atenção. Na época, o que o senhor acha que isso ganhou tanto relevo e atribui, inclusive, a essa frase? O senhor me permite dizer, me corrija se eu estiver errado, foi alguma coisa como a função dela é dormir comigo, alguma coisa além assim. Do mais, ela... Isso. E daí o senhor pediu desculpa, mas na mesma hora disse que era uma brincadeira. Ficou marcado. Ficou, Fernando, porque não se tem o que dizer de um cara que tem nessa estrada, foi o governador mais popular do Brasil, ganhou o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil, prefeito de capital mais popular do país, ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real, entrava nos restaurantes do Rio de Janeiro debaixo de palma e nunca decepcionei um cidadão que confiou em mim, porque nunca respondi nem para ser absolvido. Volto a dizer nada, mas é porque é minha obrigação. E vai deixar o cara atravessar isso sem nada, dei uma sujeirinha no paletó, eu dei o queixo para bater, mereci a pancada, mas eu quero saber se é razoável, 16 anos depois, continuar lembrando disso. O senhor acha que está mais centrado nessa campanha, vai estar atento para não cometer algum tipo de deslize dessa mesma natureza? A minha voz pertence ao povo brasileiro. E o conceito de deslize é um conceito muito elitista no Brasil. A elite brasileira quer a política em banho-maria, fria, gelada, todo mundo troca nos vossas excelências, que eu não falo do teu rabo e tu não fala do meu. E isso é o que está levando o nosso país para o brejo. Portanto, eu vou continuar expressando com fidelidade a indignação que eu sinto em nome do conjunto esmagadoramente majoritário do povo brasileiro, a quem eu pertenço. Se isso será ou não compreendido como um deslize, o que é que eu posso fazer? Vou me policiar para não dar o queixo para bater com bobagem. Isso eu vou me policiar e está muito fácil, eu fiz 60 anos, né? Tenho neta, enfim, e compreendo mais do que tudo. Depois do que aconteceu com o Lula, a minha responsabilidade cresceu muito. Eu estou sentindo esse peso nas minhas costas e eu não vou errar. Pré-candidato Ciro Gomes, muito obrigado por sua Obrigado entrevista a vocês. ao Poder 360. Parabéns aí pelo que estão fazendo. Muito obrigado.